A lei, como foi aprovada no Congresso, atende ao interesse do agronegócio e é criticada, por Exatamente. outro lado, por entidades que defendem os indígenas. Dá uma olhada na publicação feita nas redes sociais pela ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Ela disse que o presidente Lula não promulgou a lei do marco temporal depois da derrubada dos vetos no Congresso, mas hoje, infelizmente, a lei foi promulgada pelo presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Ela chama de retrocesso contra os povos indígenas, disse que nos últimos dias de 2023, vindo para nos mostrar que a luta não para, escreveu aí Sônia Guajajara. E deve parar, como você falou, né, Couto, no STF novamente. E isso aí indica também, Diego, Isabela, que o próximo ano que está chegando aí vai ter um embate grande entre o governo, o Congresso e o STF. Já tivemos esse ano e vai aumentar no ano que vem. Eu anotei aqui algumas coisas para não esquecer. O governo quer aumentar a arrecadação, as medidas anunciadas hoje pelo Fernando Haddad, e cortar despesas para atingir o déficit zero que ele está propondo, né? Enquanto isso, o Congresso quer aumentar as despesas com as emendas parlamentares e não quer cortar privilégios das empresas, que é a questão da desoneração da folha. O Congresso quer liberar veneno nas lavouras, o governo quer cortar. O marco temporal, o governo quer proteger os indígenas, o Congresso quer proteger a bancada ruralista. E, nesse ponto, o governo federal e o Supremo Tribunal Federal estão de acordo. É inconstitucional o projeto aprovado e promulgado hoje. Isabela, Diego, pois não. eu ia fazer um comentário que é o seguinte, né? Eu acho que a promulgação do marco temporal é uma das coisas mais trágicas que podiam acontecer no Brasil nas últimas décadas. É muito grave, extremamente grave. E é grave de diferentes maneiras. Além de ser inconstitucional, é grave porque coloca em risco não só os povos originários, os povos indígenas, mas coloca em risco o meio ambiente. A gente já tem uma série de estudos, uma série de informações que mostram que em áreas em que você tem demarcação de terras indígenas, territórios que têm populações indígenas, você tem uma área protegida, uma espécie de oásis, e em volta você tem, muitas vezes na região amazônica, áreas que são devastadas. Então, o que ainda digamos, nos dá a possibilidade de ter territórios protegidos e ter o meio ambiente protegido está relacionado com os direitos indígenas e a questão dos territórios. Então, isso é grave não só para o Brasil, mas é grave para o planeta, né? Então, assim, isso é uma questão que, enfim, é trágica demais. Agora, especificamente sobre esse embate, né, que o Couto trouxe, a própria, digamos, tramitação no Congresso dessa lei já é uma afronta, porque o Supremo Tribunal já tinha decidido que isso era inconstitucional, tanto no caso específico da Raposa Serra do Sol, quanto para outros casos similares. E aí, o que aconteceu? O Congresso foi lá e deu um truco, digamos assim. Lula vetou parte, trucou de novo. E aí, qual que é a resposta hoje? A resposta basicamente a seguinte do Congresso. Alguns parlamentares que são a favor do marco temporal estão dizendo o seguinte, que caso essa questão ela vá ser judicializada, e com certeza vai, e caso a Suprema Corte decida novamente contra o marco temporal, a manutenção da tese do marco temporal, de que eles vão tentar passar via PEC, mudar a Constituição. Então, enfim, o ano que vem promete ser um embate muito grande. Eu acho que esse tema é um tema para a gente ficar muito atentos, porque ele não diz respeito só a povos originários ou povos tradicionais, povos indígenas, diz respeito ao futuro do planeta, porque essa é uma questão muito grave de passar o marco temporal. É isso aí.